Existe um clube extremamente raro dentro da Fórmula 1 que quase ninguém comenta. Não estamos falando de campeões mundiais ou recordistas de vitórias. Estamos falando de pilotos que conseguiram executar um caminho quase impossível. Uma sequência de conquistas que exige talento, inteligência e um timing perfeito. Ao longo de décadas, apenas 3 nomes conseguiram fazer isso antes. Charles Leclerc, George Russell e Oscar Piastri entraram para essa lista exclusiva. Agora, um brasileiro acaba de repetir exatamente o mesmo feito. Gabriel Bortoleto não apenas venceu, ele seguiu um roteiro que poucos conseguiram completar. E quando entendemos como esse plano foi construído, percebemos que talvez estejamos vendo o nascimento de algo muito maior. Porque a história de Bortoleto nunca foi apenas sobre velocidade. Tudo começou muito antes das câmeras da Fórmula 1 descobrirem seu nome. Em Osasco, no interior da grande São Paulo, um garoto de apenas 6 anos dava suas primeiras voltas no kart. Ao contrário do que muita gente imagina, ele não nasceu em uma família milionária, pronta para financiar uma carreira internacional. Naquela época, seu pai ainda construía a empresa que anos depois se tornaria uma gigante do setor de internet. Os recursos eram limitados e cada decisão precisava ser calculada. Foi justamente nesse cenário que surgiu um dos maiores sacrifícios da história da família Bortoleto. Seu irmão mais velho, Enzo, percebeu que não havia condições para manter 2 carreiras no automobilismo. Então tomou uma decisão que mudaria o destino de todos. Ele abriu mão do próprio sonho para que Gabriel pudesse continuar competindo. Sem aquele gesto silencioso, talvez essa história jamais tivesse existido. Mas o maior desafio ainda estava por vir. Quando Gabriel tinha apenas 11 anos, a família decidiu apostar tudo em um sonho extremamente arriscado. Ele deixou o Brasil e foi morar sozinho na Itália para enfrentar os melhores pilotos de kart do planeta. Enquanto seus pais permaneciam trabalhando no Brasil, ele aprendia uma nova cultura e uma nova rotina. Não era apenas uma mudança de país. Era praticamente o início de uma vida completamente diferente para uma criança. Foi nesse ambiente competitivo que Bortoleto começou a desenvolver algo que poucos percebiam. Mais do que velocidade, ele construía uma maturidade incomum para a sua idade. Cada corrida servia como uma aula sobre pressão, adaptação e evolução constante. Sem perceber, ele começava a montar as primeiras peças de um plano muito maior. Curiosamente, sua passagem pelas categorias de base não foi aquela sequência esmagadora de vitórias que normalmente acompanha os grandes prodígios. Na Fórmula 4, ele mostrou velocidade, conquistou pódios, mas não dominou o campeonato. Na Fórmula Regional, o cenário foi parecido. Algumas boas corridas, resultados consistentes e muito aprendizado. Para muita gente, aquilo parecia insuficiente para justificar tanta expectativa. Enquanto outros jovens talentos chamavam a atenção pelos números impressionantes, Bortoleto evoluía de maneira quase silenciosa. E justamente aí está o detalhe que pouca gente percebeu. Os olheiros mais experientes não analisavam apenas troféus. Eles observavam capacidade de adaptação, inteligência nas corridas e velocidade de evolução. Era exatamente isso que começava a diferenciar Gabriel dos demais pilotos da sua geração. Foi então que aconteceu o momento que mudou completamente sua carreira. Em 2022, Fernando Alonso decidiu apostar pessoalmente em Gabriel Bortoleto. O bicampeão mundial o levou para sua empresa de gerenciamento de pilotos, a A14 Management. Essa escolha chamou a atenção de todo o paddock da Fórmula 1. Afinal, Alonso sempre foi extremamente criterioso na hora de escolher jovens talentos. Ele enxergou algo que os números ainda não mostravam por completo. Pouco tempo depois, Bortoleto recebeu a oportunidade de defender a Trident na Fórmula 3. Ali começava a fase mais importante de todo o projeto construído desde a infância.
O que ninguém imaginava era que os 2 anos seguintes colocariam seu nome ao lado de uma das listas mais exclusivas do automobilismo mundial. E é exatamente aí que a verdadeira história começa. A temporada de 2023 parecia apenas mais um desafio para um piloto estreante na Fórmula 3. Mas, corrida após corrida, Gabriel começou a mostrar um padrão diferente dos seus rivais. Enquanto muitos venciam uma prova e desapareciam na seguinte, ele permanecia sempre entre os protagonistas. Sua maior arma nunca foi a velocidade pura em uma única volta. Foi a consistência quase cirúrgica durante todo o campeonato. Mesmo sem acumular vitórias em sequência, ele seguia somando pontos importantes. Cada resultado aproximava um pouco mais o brasileiro do objetivo final. No fim da temporada, o título veio de forma incontestável, mostrando que inteligência também vence campeonatos. Era o primeiro passo de um plano que poucos haviam conseguido executar na história recente do automobilismo. Mas o desafio seguinte seria ainda mais difícil. Em 2024, Bortoleto subiu para a Fórmula 2 carregando uma enorme expectativa. A categoria costuma separar bons pilotos daqueles realmente preparados para a Fórmula 1. E logo nos primeiros meses ficou claro que nada seria fácil. Problemas mecânicos, acidentes provocados por adversários e corridas complicadas testaram sua capacidade mental. Mesmo assim, ele nunca perdeu o foco no campeonato. Um dos momentos mais impressionantes aconteceu em Monza, quando largou da última posição e conquistou uma vitória histórica. Poucos acreditavam que aquilo fosse possível em uma categoria tão equilibrada. Na decisão do campeonato, manteve a calma, enquanto seus rivais cometiam erros sob pressão. Quando a bandeirada final caiu em Abu Dhabi, Gabriel era campeão da Fórmula 2 logo em sua temporada de estreia. Naquele instante, ele entrava oficialmente para um grupo que quase ninguém consegue alcançar. Foi aí que o verdadeiro significado daquele clube secreto apareceu. Antes dele, apenas Charles Leclerc, George Russell e Oscar Piastri haviam conquistado os títulos da Fórmula 3 e da Fórmula 2 em temporadas consecutivas. Não se trata apenas de vencer 2 campeonatos. É preciso adaptar-se rapidamente, evoluir mais rápido que todos os concorrentes e suportar uma pressão gigantesca durante 2 anos seguidos. Esse padrão costuma revelar pilotos preparados para assumir responsabilidades muito maiores na Fórmula 1. Por isso, quando Bortoleto repetiu essa sequência, o paddock inteiro passou a enxergá-lo de outra forma. Fernando Alonso já havia identificado esse potencial muito antes. Agora, os resultados confirmavam aquilo que poucos conseguiam ver nos bastidores. O brasileiro não havia chegado ali por acaso. Ele havia executado exatamente o mesmo caminho percorrido por alguns dos maiores talentos da geração atual. A chegada a Sauber, futura equipe oficial da Audi, representou o início de uma nova missão. O carro ainda estava longe de disputar vitórias, e os desafios apareceram desde as primeiras corridas. Mesmo assim, Bortoleto começou a mostrar sinais de maturidade que impressionaram dentro da equipe. Em diversas classificações, conseguiu superar seu experiente companheiro Nico Hülkenberg. Também recebeu elogios públicos de nomes como Max Verstappen, Fernando Alonso e Jonathan Whitley. Esses reconhecimentos não surgem apenas pelos resultados na tabela. Eles refletem aquilo que pilotos e dirigentes enxergam analisando dados, evolução e capacidade de adaptação. Enquanto muitos olhavam apenas para os pontos conquistados, a Audi avaliava algo muito mais importante. Ela via um piloto capaz de crescer junto com o projeto da equipe nos próximos anos. E talvez esse seja justamente o investimento mais valioso de todo esse projeto. É por isso que a história de Gabriel Bortoleto vai muito além de um simples brasileiro chegando à Fórmula 1. Ela representa a construção paciente de um projeto iniciado ainda na infância,
sustentado por sacrifícios, disciplina e escolhas extremamente difíceis. O garoto que deixou o Brasil aos 11 anos hoje faz parte de um grupo que pouquíssimos pilotos conseguiram integrar. Mas o mais interessante é que esse talvez seja apenas o começo da história. Se Leclerc, Russell e Piastri transformaram esse caminho em carreiras de destaque na Fórmula 1, a pergunta agora é inevitável. Será que Bortoleto conseguirá repetir também o próximo passo dessa trajetória? Com a Audi construindo um projeto ambicioso para os próximos anos, essa possibilidade deixa de parecer um sonho distante. Talvez estejamos acompanhando o nascimento do maior nome brasileiro da Fórmula 1 desde Ayrton Senna. E se esse plano foi executado com tanta precisão até aqui, quem garante que a etapa mais importante ainda não está por vir? Agora eu quero saber a sua opinião. Bortoleto tem tudo para se tornar campeão mundial com a Audi? Deixe seu comentário, inscreva-se no canal e continue acompanhando porque essa história está apenas começando.